Filipenses capítulo 2, nós vamos ler nos versículos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, confessamos a Ti o nosso pecado e a nossa fraqueza. Nos humilhamos diante da Tua presença e Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque Tu nos concedeste a salvação em Cristo Jesus e juntamente com a salvação, o Senhor tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo Te adorando e vivendo para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, a entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, e ajuda-nos, ó Pai, a colocá-la em prática em nossas vidas. E assim, ó Deus, que dia após dia possamos ser aprovados diante do Senhor. Dá assim a Tua paz a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando nós nos deparamos com a epístola de Paulo aos Filipenses, nós encontramos aqui um tratado de alegria. Nós vemos que essa carta, essa epístola é conhecida como epístola da alegria e é um tema forte nessa epístola, a questão da alegria cristã. E vale a pena lembrar que Paulo estava preso injustamente por pregar o Evangelho, por ser fiel a Cristo, e passando sofrimentos como esses, ele se alegra, e não somente ele consegue conviver com esses sofrimentos e olhar para esses sofrimentos sob a perspectiva do plano de Deus, mas ele ainda escreve aos irmãos filipenses, consolando o coração daqueles irmãos e dizendo àqueles irmãos como Deus é maravilhoso e que aqueles irmãos não deveriam se entristecer quando estivessem passando também qualquer tipo de dificuldade. Outro tema que é ressaltado na epístola de Paulo aos Filipenses é o tema da unidade. E nesse sentido, Paulo não pode elogiar a igreja, mas ele chama a igreja e faz uma repreensão à igreja. Não sabemos se a igreja toda vivia em contendas e se havia de fato muita confusão entre os irmãos na parte da comunhão, ou se alguns casos isolados. Mas Paulo, amando profundamente esta igreja, ele escreve com todo carinho, com toda dedicação, com toda boa vontade, com toda diplomacia, com toda a irmandade cristã. Mesmo assim, é uma palavra de amigo para amigos, mas uma palavra de exortação, aonde ele apresenta severamente àqueles irmãos de que o viver cristão envolve a comunhão e a unidade da igreja. Um outro tema que é ressaltado nessa epístola é a pessoa de Cristo Jesus,
E Paulo, ao falar também dessa unidade, ele diz que nós devemos lançar fora qualquer tipo de orgulho, de partidarismo ou de qualquer tipo de contendas ou divisões na igreja, mas que devemos olhar para a pessoa de Cristo, a humildade de Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário, sendo Ele o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou. E Paulo usa estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, principalmente aí no capítulo 2, para falar da humildade de Cristo, o exemplo de Cristo, que deve ser seguido por nós. Também, às vezes não percebemos muito quando lemos Filipenses, mas Filipenses também fala de temas escatológicos, fala do nosso encontro com Cristo, fala da vinda do Senhor. Pelo menos 10 vezes nós encontramos esse tema sendo trazido aqui nessa epístola, o tema do encontro com o Senhor. E por fim, irmãos, Paulo agradece a Deus e agradece àqueles irmãos, elogia aqueles irmãos a voluntariedade que eles estão tendo e tiveram no que diz respeito à contribuição de estarem contribuindo com o apóstolo e tendo disposição para assim adorar ao Senhor e viver para Deus. A maior parte dos sermões que a gente encontra no livro de Filipenses, principalmente quando vamos fazer uma série de estudos, que não é o meu caso agora, o tema mais relevante, o tema que nos chama a atenção é a alegria, e a alegria passa a ser vinculada à alegria de servir, à alegria de passar por momentos difíceis, à alegria e assim por diante. Mas não é a minha intenção nessa noite. A minha intenção nessa noite é olhar para essa epístola tão carinhosamente escrita, através do Espírito Santo de Deus pelo apóstolo Paulo, e destacar um elogio e uma repreensão. Paulo olha para esta igreja e diz: vocês estão de parabéns quando vocês se colocam à disposição para contribuírem no meu ministério. E ele olha para a mesma igreja e diz: vocês precisam atentar para a questão da unidade da igreja. Eu ainda deixei de falar um outro tema, que são as heresias. Gnosticismo, os gnósticos e os judaizantes também tentavam penetrar na igreja, e Paulo também, capítulo 3, ele começa a dizer sobre isso, que os irmãos deveriam ter cuidado também e se afastar das heresias. A igreja de Filipe, ela foi a primeira que Paulo fundou na Europa, e é interessante que ela nasce de uma disposição em obedecer. E é muito interessante quando nós vemos Paulo chamando a atenção daqueles irmãos para a obediência no que diz respeito a viver a vida cristã de modo digno. Por quê? Porque o apóstolo Paulo obedeceu a Deus quando ele intentava ir para a Ásia, ele queria ir para a Bitínia e outras cidades, mas Deus colocou no coração dele. O relato está lá em Atos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Paulo teve uma visão em que Deus colocou diante dele um anjo que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E mesmo tendo todo um projeto de ir para a Ásia, Paulo vai para a Europa. E nessa ida ali para Filipos, é que Deus começa a trabalhar naquela cidade, naquela região, e nós vemos logo mesmo no capítulo 16 de Atos, que 2 pessoas foram convertidas, ou pelo menos uma pessoa e mais uma família ouviram o evangelho. A primeira foi Lídia, e o outro carcereiro, e o nascimento da igreja de Filipe começa ali. E quando a gente fala em carcereiro, você pode dizer: que carcereiro é esse, pastor? E aí nós vamos lembrar do episódio de que Paulo foi torturado em Filipos, de que ele foi para a prisão, Deus executa um milagre maravilhoso lá, e o evangelho começa ali através desses momentos difíceis. Irmãos, vale a pena olhar para a história do plano de Deus
na vida da igreja e na vida de cada um de nós, em que nos momentos de maior tribulação, foi onde a igreja mais cresceu. Quando a igreja foi perseguida, foi onde a igreja de fato se espalhou, mas se espalhou pregando o Evangelho. Talvez você pode olhar para a sua vida e entender que nos momentos de grande crise, de grande tribulação, de sofrimentos, de doenças na família, de crises financeiras, emocionais, as mais diversas crises, quem sabe foi nesses momentos que você mais leu a palavra, mais orou e mais cresceu espiritualmente. Como é que nós podemos crescer espiritualmente? Eu quero pensar com você sobre esses dois prismas, crescendo como servo de Deus. E o servo autêntico do Senhor é aquele que se dispõe a viver o Evangelho com integridade. É isso que Paulo está dizendo, quando ele escreve capítulo 1, versículo 27, diz que é necessário que aqueles irmãos vivam de forma digna do Evangelho de Cristo. E Paulo agora está distante. Alguns comentaristas acham que ele poderia estar até mesmo em Cesareia, porque fala em guarda pretoriana, e lá em Cesareia seria o pretório, não a guarda. Pretório é lugar e guarda pretoriana seria um grupo de pessoas. Há indícios de Cesareia, mas muito poucos. Alguns comentaristas levantam que Paulo estaria preso em Éfeso, mas também não há tantos argumentos a favor. Quando olhamos para a cidade de Roma, e aí sim nós podemos identificar vários fatos, e a maior parte dos comentaristas, e eu também, entendo que Paulo estava preso em Roma. Ali em Roma, Paulo estava numa prisão domiciliar, e quando ele fala em guarda pretoriana, lá no capítulo 4, quando ele diz que, capítulo 4, ele chega a dizer que os da casa de César estão mandando saudações, a gente pode entender que ali no Palácio Real já havia alguns irmãos convertidos. Quando você olha para o capítulo 1, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que, a partir do verso 12, ele diz que aquilo que ele está sofrendo tem sido uma contribuição para o Evangelho. Ele diz que toda a guarda pretoriana, e aqui é a guarda particular, real. Aqui é aquele grupo especial, tropa de elite, não é? Que cuidava do Palácio Real, e que a princípio eram de 10.000 soldados e depois chegou a 16.000. Você vai perguntar, todos estão com Paulo todos os dias? Não, negativo. Mas pelo menos um soldado ficava com o apóstolo Paulo. E o revezamento era de 4 em 4 horas. Isso quer dizer que o apóstolo poderia conviver até com 4 soldados por dia. E durante o tempo ali, ele teve oportunidade de pregar o Evangelho àqueles soldados. Quando seria que o Evangelho poderia chegar ao Império Romano e às autoridades e aos soldados romanos e à casa de César? Quem é que poderia prever? Como é que poderia ser feita uma cruzada evangelística, dizer, queremos entrar aqui no Palácio Real? É claro que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas o plano de Deus foi esse. E Paulo, quando ele olha para a divulgação do Evangelho que estava acontecendo através da sua vida, das suas cadeias, do seu sofrimento, ali, ele entende, irmãos, que a pregação do Evangelho é tremendamente superior aos seus sofrimentos pessoais. Coisa maravilhosa é quando podemos olhar para o sofrimento sob a perspectiva de Deus. Coisa maravilhosa é quando podemos olhar para a nossa vida sob a perspectiva de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Ele ora pelos filipenses,
quando ele lembra que os filipenses, mesmo depois da sua partida, os filipenses continuaram cooperando com ele. Capítulo 1, olha comigo, por favor. Versículos de 1 a 11, Paulo está dizendo do seu amor, versículos 7, 3 e 8, a saudade que ele tinha pelos filipenses. Ele deixa isso claro, ele diz: minha testemunha é Deus, versículo 8, de como eu tenho saudade de vocês. E por este amor tão grande, Paulo diz que orava por aqueles irmãos, versículo 4 até o 11, e quando ele ora, ele pede a Deus que Deus aumente e aperfeiçoe o amor. Paulo diz: irmãos, essa é a oração que eu faço. O interesse de Paulo pelos filipenses, irmãos, não era de pregar o evangelho para obter nenhum privilégio pessoal com isso. Ele não estava vendendo o evangelho para que os irmãos contribuíssem com ele, de forma nenhuma. O interesse de Paulo é que aqueles irmãos crescessem na fé, se desenvolvessem. E daqui a pouco nós vamos ver o que é desenvolver a vossa salvação. O que é isso que Paulo está dizendo? Ele diz: eu clamo a Deus que o amor de vocês seja aperfeiçoado a cada dia, e esse amor seja vinculado ao conhecimento e ao discernimento de todas as coisas. A oração de Paulo por aquela igreja é que Deus santificasse a cada um daqueles irmãos e consagrasse a cada um daqueles irmãos, que eles continuassem firmes no Senhor. O consolo do apóstolo e a certeza consolava o seu coração e o coração daqueles irmãos, é que o trabalho desenvolvido para o Senhor não é vão. Os filipenses também tinham as suas dificuldades, mas Paulo tinha certeza plena de que Deus os recompensaria. Versículo 6, Paulo está dizendo aí do capítulo 1, ele diz: eu estou plenamente certo, eu não tenho dúvida nenhuma, de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Até que Cristo volte, Ele está fazendo a obra em nossas vidas. Até que Ele volte, Ele está trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos desejos. Deus tem prazer nisso. Eu encontrei um pastor que trouxe a ilustração, a ideia de que Deus é aquele que, um dia que Ele nos chamou para Ele coloca uma plaquinha no nosso coração, dizendo: em obras. Ali a nossa vida, daí em diante, Deus está trabalhando. Mesmo quando nós não entendemos, Deus está usando. Deus usa a igreja que você está para trabalhar na sua vida. Deus usa os líderes à sua volta para trabalhar na sua vida. Deus usa os sofrimentos, Deus usa as alegrias, Deus usa o conforto, Deus usa o seu salário, seja bom ou ruim. Deus usa todas as coisas para trabalhar na vida de cada um de nós, para que cresçamos nele, para que vivamos o evangelho de forma digna. E Paulo entendia perfeitamente isso quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. O que Paulo espera da igreja de Filipos é que a igreja continue sendo uma igreja que se voluntaria para contribuir, mas que seja uma igreja atenta para a comunhão entre eles. Vamos continuar, acompanhe comigo aí, ainda no capítulo 1, quando Paulo consola aqueles irmãos, dizendo a respeito do seu sofrimento, e diz que o evangelho, versículo 12 a 14, tem avançado, e isso traz alegria para Paulo. Versículo 15 a 18, Paulo deixa claro que o anúncio do evangelho é tremendamente mais importante do que as agressões que ele estava sofrendo. Será que enquanto igreja você pode pensar dessa forma? Você pode dizer que está valendo a pena?
andar a segunda milha, ter paciência com o irmão, sofrer algumas injustiças, algumas injúrias, ser, quem sabe, alvo de algumas piadas, de algumas chacotas por parte de alguns, de ser perseguido de alguma maneira por causa do Evangelho. Você consegue entender que isso está valendo a pena, que o Evangelho está chegando lá, que o Evangelho está sendo pregado, que o Evangelho tem incomodado vidas que estão ao seu redor? Versículo 19 até o 21, Paulo tem plena confiança quando ele diz: eu tenho certeza, eu estou certo de que. Paulo tem confiança plena de que, tendo Deus como sua maior preocupação, adorar, engrandecer o nome de Cristo, seja na vida, seja na morte, mesmo que ele tivesse que morrer, a sua prioridade não era o seu conforto, mas era a exaltação de Deus através do seu corpo. Paulo diz: olha, que eu morra ou que eu viva, que seja para Deus. Em outro momento nós encontramos o apóstolo dizendo: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, é tudo o que Deus espera de mim e de você, é o que Deus espera da sua igreja. Para crescermos como servos de Cristo, nós precisamos ter essa mentalidade de que Deus deve ser adorado e exaltado em todas as circunstâncias de nossa vida. Versículo 20 a 22, Paulo está dizendo que ele não pretende viver para si, mas para Cristo. Ele está consolando ali os filipenses com as suas palavras. E até em outro momento ele diz: eu quero voltar aí, eu quero ver vocês. Versículo 27 a 30, capítulo 1 ainda. Ele exorta os filipenses a viverem de modo digno, versículo 27. Ele estimula os filipenses a combaterem, versículo 27 ainda, estarem juntos, não se intimidarem pelos adversários, estarem unidos uns aos outros, e olha a importância da unidade, da comunhão da igreja, estar corajosamente unidos, lutando juntos pela fé evangélica, porque é um privilégio que Deus nos deu, não só de conhecê-lo, mas de sofrer por Ele, não só de crer, mas de padecer por Cristo. Os mártires, principalmente no primeiro século da igreja, da vida da igreja, nós vemos que eles se entregavam com amor, morrendo, sendo entregues às bestas feras, sendo algumas vezes queimados vivos. Eles olhavam para aqueles que estavam ali ainda contemplando e diziam: fiquem firmes, irmãos, fiquem firmes, irmãos. Eu posso me lembrar de um hino hoje já antigo, não é? De um casal que foi da nossa igreja, parece-me que está na Assembleia de Deus hoje, uma dupla chamada Odelmo e Euzi, muito conhecido, né, dos irmãos. E eles cantam um hino que dizia: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. E uma das estrofes que fala sobre aquele martírio dos crentes, ele diz que as gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, produzindo de Deus o poder para mostrar aos reis deste mundo que o crente não pode morrer. É maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e deve ser vivida dessa forma. É assim que o apóstolo entra então no capítulo 2 dizendo: irmãos, se existe de fato essa consolação de amor, se existe a comunhão do Espírito, se vocês foram uma vez salvos em Cristo Jesus, então, irmãos, que vocês pensem a mesma coisa. Versículo 2 do capítulo 2: tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento.
O que Paulo está dizendo aqui é que a unidade da igreja, ela não é vivida de tal forma que nós sejamos todos iguais. Não é isso. Deus nos chama a unidade na diversidade. Deus mesmo distribuiu dons e talentos a todos nós, e Deus tem prazer nessa diversidade. Aqui nós temos pessoas de vários setores da sociedade, que trabalham em áreas as mais diversas, e Deus usa dons e talentos. Deus usa desde o mais infante aqui, o mais caçulinha, até o mais idoso, com suas experiências. Deus usa a vida de cada um de nós para nos edificarmos mutuamente, e o que Paulo está dizendo é que a igreja deve viver unida, sem nenhum partido. Versículo 3, ele diz, e versículo 4, ele diz: olha, não tenhais partidarismo, que a igreja não viva partida, que não seja um grupo de um grupo de outro, um grupo de terceiros. Em outro momento a gente encontra problemas na igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e ainda havia quem era de Cristo. Nós temos que ter cuidado, porque nós somos inclinados a partidos, nós somos inclinados à política. Não há problema nenhum de você gostar, de você ter um pouco mais de afinidade com algumas pessoas e não com outras, sem problema nenhum. O problema é quando nós começamos a nos fechar em alguns guetos, em alguns partidos, em alguns grupos fechados, que desprezam os demais, a ponto de se sentir um pouco melhor do que os outros. E Paulo abre os olhos desta igreja, dizendo que não podia haver partidarismos. Quem sabe até numa sociedade interna, conflitando com outra, um ministério da igreja com outro. Quem sabe dons que deveriam ser trabalhados conjuntamente no reino de Deus, podem estar entrando em conflito, não por causa dos dons, mas por causa do uso desses dons. Paulo diz que nós devemos ter cuidado para não ter partidarismo, nem vanglória. Você conseguiu se dar bem, você pregou bem, você cantou bem, você fez alguma coisa digna de elogio, aceite o elogio, graças a Deus por isso, amém, Deus seja louvado. Mas não se vanglorie, não puxe a glória para você. Paulo diz: não façam as coisas pensando em agradar os homens, pensando na glória dos homens, pensando nos aplausos dos homens. Eu já encontrei pessoas no meu ministério, não preciso dizer que é aqui, né? Depois de quase 20 anos de ministério, tem outros lugares aí, mas eu já encontrei gente que fica meio que dodói, que fica às vezes desanimado com o trabalho da igreja, que fica querendo se afastar um pouco do ministério, porque não foi elogiado, porque não foi aplaudido, porque seu nome não foi citado. Irmãos, nós temos que pensar na glória de Deus. Nós não podemos exercer o nosso ministério pensando na nossa glória, pensando na vanglória, pensando que um dos ministérios ou algum ministério deve se exaltar acima de outros. Nós não estamos aqui para isso. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. E Paulo diz: cada um deve considerar os outros como superiores a si mesmo. E ele diz: cada um tenha em vista o que é do outro e não o que é seu. Façam assim, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus a nós. Assim, irmãos, o exemplo que ele usa é de Cristo Jesus. Ele foi humilde. Ele foi humilde. E se você olhar para a pessoa de Jesus, quem era Jesus, quem é Jesus,
não dá para trazer nenhuma comparação em relação a nós, né? Eu vou dar só um exemplo da humildade de Cristo. Aqui Paulo já colocou que esse é o exemplo maior da cruz de Cristo. Ele se esvaziou e foi à cruz. Ele recebeu chicotadas, e ele foi cuspido pelos homens e uma série de outras infâmias. Ele suportou as angústias do inferno, ele foi sepultado. Tudo isso é a humilhação de Cristo. Mas eu vou lembrar de uma ocasião em que Cristo mostrou isso também de forma prática aos seus discípulos, quando ele chama os discípulos para um jantar, uma ceia, e foi aquela última ceia. E ali eles estavam num cenáculo. Enquanto estavam à mesa, diz a palavra de Deus que Jesus se levantou e foi pegar a toalha e uma bacia. É bom lembrar que quando se dava um jantar naquela época, se a família tinha certa condição, e quase todas as famílias tinham escravos, então contratava-se um escravo que recebia os convidados e lavava os pés dos convidados. Era isso que era feito. Mas ali eles não tinham ninguém, estavam Jesus e os discípulos. Não havia contratado nenhum escravo, não tinha ninguém de fora, mas todos se assentam, ninguém lava o pé de ninguém. Você vem à igreja e eu venho na intenção, quem sabe, de ter uma boa música, um bom culto, uma boa liturgia, um bom sistema de som, e assim por diante. Quem sabe nós estamos buscando ser servidos e não servir. Quem sabe ao fazermos algo estamos preocupados se o irmão está gostando e não se Deus está aprovando. Mas ali, enquanto estavam assentados, Jesus vai e pega a toalha, Jesus pega a bacia e ele começa a lavar os pés. Eu fico pensando, tentando imaginar qual o susto daqueles homens ao verem Jesus pegando aquela bacia. Porque antes de Jesus pegar, quem sabe algum deles dizia: está faltando lavar os pés, mas quem é que lava? E quem sabe na cabeça de um dizia assim: aquele ali merece, aquele ali merece, aquele lá não faz nada, aquele ali, olha, deveria ser o outro, eu não, mas quem sabe? Quem tinha que lavar? Alguém tem que lavar aqui, alguém tem que lavar os pés, quem seria? Mas quando Jesus pega a bacia para lavar, eles falam: é o único que não devia estar fazendo, é o único que é perfeito, esse aí não tinha que servir não. E Jesus começa a lavar e eles ficam calados, eles não conseguem falar nada, eles só podem se corar de vergonha, assim como nós, irmãos, nos coramos de vergonha diante da misericórdia e graça de Deus sobre nós. Pedro, quando chega a vez de Pedro, ele diz: não, Senhor, a mim não. E Jesus fala: então você não tem parte comigo. Não, Senhor, então lava tudo. E ele diz também: não precisa. Irmãos, o exemplo de humildade é Cristo. Nenhum de nós vai perder por ser humilde. Nós não estamos numa disputa, nós estamos num mesmo barco. Devemos remar da mesma forma. Eu passei umas cenas engraçadas na vida, em que eu entrei num barco uma vez com uns irmãos lá de Séries, e sem experiência nenhuma, né? E eu acho que até hoje eles estão rindo de mim. Às vezes eu fazia por gracinha, mas algumas vezes eu errei. O jeito de remar, enquanto um remava de um lado, eu tinha que ir junto, eu remava do outro lado e o barco rodava. Pastor, para com isso, pastor, para com isso, não é assim não. Irmãos, não dá. Será que a nossa igreja tem rodado, ao invés de seguir? O que é que tem amarrado a igreja, irmãos? A igreja de Filipos precisava estar atenta à humildade, no sentido de estarem unidos, totalmente unidos. Paulo chega a dizer que alguns irmãos pregavam o evangelho com motivações erradas, e isso poderia trazer mais dificuldade ainda e sofrimento, suscitando, trazer problemas para Paulo. E ele diz: não, irmãos, se o evangelho está sendo pregado, louvado seja Deus.
Irmãos, o Evangelho pode ser pregado e vai continuar, e Deus vai abençoar a pregação, mas cuidado, qual é a motivação com que nós pregamos o Evangelho, que nós desenvolvemos os nossos ministérios? Com que motivação? Para fechar, nós vimos aqui que eles precisavam melhorar e atentar para a parte da unidade. Teríamos muito o que dizer ainda a respeito, mas vamos parar aqui. Ele fala de Evódia e Sintique, lá no capítulo 4, versículo 2, mas ele mostra pessoas que estão trabalhando e auxiliando a Paulo ali, e Paulo glorifica a Deus por isso. Agora, na parte de contribuição, a igreja de Filipos, ela esteve com o apóstolo Paulo, em todo o tempo, quando a igreja estava sendo formada, e depois que o apóstolo Paulo deixa aquela igreja, ainda assim, aqueles irmãos continuam acompanhando o apóstolo Paulo, continua trazendo contribuições a ele, suprindo as suas necessidades, e Paulo não se esquece disso. Paulo tem o maior prazer em lembrar disso. Quando a gente olha, e eu quero chamar vocês a olharem, 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos encontrar aqui uma forma de como a igreja estava disposta a contribuir. Eles pediram também, irmãos, capítulo 8 de 2 Coríntios, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo diz, olha, a contribuição é graça de Deus. Como a salvação é graça de Deus, a contribuição também o é. E ele diz que em meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Vejam os paralelos. Em meio à tribulação, eles expressaram alegria. Em meio à profunda pobreza, diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ninguém pode dizer, eu não contribuo porque eu não tenho. É mentira. É mentira, você tem sim. Eu tive a oportunidade de iniciar um projeto, dei a ideia, os irmãos seguiram, começamos num grupo e hoje continua valendo por aí afora o projeto de 50 centavos do Orfanato Samar. Graças a Deus por isso. Era um volume alto de dinheiro que o nosso orfanato presbiteriano estava precisando. Estava correndo risco até de ser fechado. E eu estava numa reunião com os irmãos e os irmãos me chamando para algum tipo de ajuda, alguma ideia, e falava-se inclusive em passar isso para outras denominações. De repente Deus tocou no meu coração e disse, 50 centavos pode salvar uma vida. Aí eu comecei a repetir isso. Você sabia que 50 centavos pode salvar uma vida? Aí eu falei para o irmão do lado, o que é isso, pastor? Aí eu falei para o outro, fala isso, 50 centavos, irmãos, eu estava na cabeceira da mesa, irmãos, presta atenção numa coisa, 50 centavos pode salvar uma vida. O que é, pastor? Eu falei, irmãos, quantos irmãos nós temos na nossa igreja? Tem 300, tem 400. Quantos nós temos na outra? Tem mais 100, quantos nós temos no presbitério? 2.000, 3.000, quanto nós temos no sínodo? Irmão, só 50 centavos de cada um, não precisa mais não. Vamos pedir 50 centavos? Só 50 centavos. A gente vai para a igreja, pede, faz um ofício para o pastor, faz uma coisa organizada. Uma vez por mês, 50 centavos de cada um, até das crianças, porque isso é graça de Deus. Deus nos dá a oportunidade de contribuir. E quando a obra estiver feita, eu vou saber que eu também pude ajudar. Isso é graça de Deus, não é para o meu orgulho. Irmãos, aconteceu que poucos davam 50 centavos, mas todos contribuíam. As crianças queriam uma vez por mês 50 centavos. Deu para pagar tudo e sobrar. Hoje o orfanato continua fazendo projetos os mais diversos. 50 centavos.
Quanto é que você contribui nessa igreja de oferta? Não fala não, só pensa. Dízimo, nós temos que cumprir, no mínimo é a nossa obrigação diante do Senhor, é a disciplina que Deus coloca para nós, proporcionalmente, não é para esmagar nenhum de nós. Ele deixa que a gente fique com 90, porque é tudo dele, mas Ele deixa a gente ficar com 90. Ele diz: 10 é meu, se você ficar, você está tirando de mim. Irmãos, e as ofertas? O profeta Malaquias diz à igreja dizendo: Senhor, em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos, mas na oferta. Você pode entregar uma oferta ao Senhor? Ou será que você não tem disposição para adorar a Deus com os seus bens? Irmãos, tem muita gente que acha que servir a Cristo é sacrifício. É muito grande o sacrifício. Tem gente que ao se aproximar da igreja já olha logo a questão de dízimo. Tem gente que não quer se tornar membro da igreja porque tem medo de ter que entregar o dízimo. Irmãos, não é por constrangimento. A palavra de Deus diz que não pode ser assim. Deus não nos chama, a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu não entendo que a contribuição seja a causa da sua salvação, mas eu entendo que é consequência. As boas obras, o serviço ao Senhor é consequência. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Desenvolva a sua vida espiritual, desenvolva a sua maturidade espiritual, desenvolva para a glória do Senhor, desenvolva a unidade, a comunhão com os irmãos e desenvolva a sua liberalidade em contribuir. Aquelas igrejas, diz a palavra de Deus, que eles pediram com muitos rogos a graça de participarem. Eles falaram: deixa a gente participar. Versículo 5 diz que eles se entregaram a si mesmos e depois entregaram a oferta. Entregue-se primeiro a Deus, a oferta vem a reboque. Primeiro vem a salvação e depois Deus vai trazer ao seu coração toda a vontade de se entregar a Ele. Eu fecho com esses 2 versículos. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva a unidade, a comunhão, a vida cristã digna, um testemunho do Senhor, e desenvolva a sua liberalidade em trabalhar para o Senhor, em se dispor, em sair do banco para fazer algo ao Senhor, em dispor-se também com seus bens, com seus recursos. Coloque-se diante de Deus, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, com extrema reverência diante de Deus, não com negociata, mas com reverência. Sabem por quê? Porque Deus é quem efetua em mim e em você. Deus é quem produz, Deus é quem faz tanto querer como realizar. Tanto Ele vai trazer desejo ao meu coração, como Ele vai me dar recursos para realizar. Você diz: pastor, eu não tenho, eu não posso. Olha que você tem e você pode. Você quer? Coloque isso diante de Deus. Deus vai te dar o desejo e Deus vai te dar o recurso. Que Deus, irmãos, nos ensine, olhando para a igreja de Filipos, a sermos um pouco melhores a cada dia. Que tenhamos Jesus como nosso padrão, como nosso modelo, e que até que Cristo volte, nós possamos caminhar em santificação, em santidade, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.